Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre um tema fascinante: a evolução humana, esse longo e impressionante processo que transformou antigos primatas em seres humanos capazes de construir cidades, desenvolver tecnologias, criar arte, filosofar sobre a existência e transformar radicalmente o ambiente em que vivem. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Ela levou milhões de anos. E é exatamente sobre esse processo que vamos conversar agora. Para começar, precisamos entender um conceito fundamental: hominização. A hominização é o nome que os cientistas dão ao processo evolutivo que levou ao surgimento da espécie humana atual, ou seja, o Homo sapiens. Esse processo não diz respeito apenas a mudanças biológicas, mas também a transformações culturais, sociais, cognitivas e comportamentais. A hominização começou há milhões de anos, com os primeiros ancestrais que se diferenciaram dos demais primatas. Esses hominídeos, como são chamados, começaram a apresentar uma série de características que se tornariam fundamentais para o surgimento da humanidade como conhecemos hoje. Entre essas características, podemos destacar a postura ereta, a marcha bípede, o desenvolvimento do polegar opositor, o aumento do volume craniano, a redução dos dentes e da mandíbula, a capacidade de fabricar ferramentas e, mais tarde, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento simbólico. Cada uma dessas transformações teve um impacto profundo na forma como nossos ancestrais se relacionavam entre si e com o meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre as principais mudanças que ocorreram ao longo do tempo. A primeira grande transformação foi o bipedismo, ou seja, a capacidade de andar sobre dois pés. Essa mudança anatômica trouxe vantagens fundamentais. Com as mãos livres, nossos ancestrais puderam manipular objetos, transportar alimentos, proteger os filhotes e, mais tarde, construir ferramentas. Além disso, o bipedismo permitiu uma melhor visão do ambiente, o que facilitava a vigilância contra predadores e a localização de alimentos. Outra mudança importante foi o desenvolvimento do polegar opositor, que possibilitou uma pegada mais firme e precisa. Com isso, tornou-se possível segurar galhos, lançar pedras, esculpir utensílios e realizar tarefas cada vez mais complexas. Ao mesmo tempo, o crânio foi se tornando maior e mais arredondado, permitindo o crescimento do cérebro. Esse aumento do volume cerebral está diretamente ligado à evolução da inteligência, da memória, da capacidade de planejamento, da linguagem e da consciência. Também ocorreu a redução da mandíbula e dos dentes, o que está relacionado a uma mudança na alimentação. Com a descoberta do fogo e a cocção dos alimentos, os nossos antepassados passaram a consumir comidas mais macias, o que exigia menos força para mastigar. Essas mudanças físicas foram acompanhadas de transformações comportamentais e culturais igualmente significativas. Com o cérebro maior, surgiram novas formas de pensar, de criar e de se comunicar. A cooperação entre os indivíduos se intensificou, tornando os grupos mais organizados. A divisão de tarefas, o cuidado com os filhotes e os idosos, a transmissão de conhecimentos e o uso de estratégias coletivas para a caça e a defesa passaram a fazer parte da rotina dos hominídeos. O desenvolvimento da linguagem, mesmo em sua forma mais primitiva, foi um marco essencial. A linguagem permitiu a troca de informações, a construção de vínculos, o planejamento de ações em grupo e, mais tarde, o surgimento das tradições e das crenças. Não se trata apenas da fala articulada, mas de um conjunto de sons, gestos, expressões e sinais que foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Outro elemento fundamental desse processo foi o surgimento do pensamento simbólico. O pensamento simbólico é a capacidade de representar algo por meio de outra coisa.
É o que nos permite criar símbolos, imaginar o que não está presente, atribuir significados às coisas e desenvolver a espiritualidade, a arte, os rituais e a linguagem complexa. Essa habilidade está na base daquilo que chamamos de cultura. A cultura é tudo aquilo que os seres humanos criam e compartilham coletivamente. Ela inclui os costumes, os valores, as tradições, as crenças, as linguagens, as normas, as técnicas, os conhecimentos, a arte, a moral, a política e muito mais. Diferente de outros animais, os seres humanos não dependem apenas do instinto para sobreviver. Eles aprendem, ensinam, transmitem saberes e acumulam experiências ao longo das gerações. Isso só é possível graças à cultura. Os primeiros sinais de cultura apareceram com a produção de ferramentas rudimentares, com o domínio do fogo, com o sepultamento dos mortos e, principalmente, com as manifestações artísticas. As pinturas rupestres encontradas em cavernas da África, da Europa, da Ásia e das Américas mostram que nossos antepassados já possuíam uma sensibilidade estética e uma capacidade simbólica muito desenvolvidas. Essas pinturas não eram apenas desenhos. Elas expressavam o modo como esses grupos enxergavam o mundo, os animais, os fenômenos naturais e suas próprias vidas. Provavelmente estavam ligadas a rituais, crenças e mitologias, ou seja, representavam um universo simbólico em expansão. Outro traço marcante da cultura primitiva foi o cuidado com os mortos. O fato de alguns grupos enterrarem seus entes queridos, muitas vezes acompanhados de objetos, alimentos e utensílios, indica que havia ali uma noção de espiritualidade, de respeito, de continuidade após a morte. A cultura, portanto, não nasceu pronta. Ela foi sendo construída aos poucos, ao longo de milhares de anos, como resultado direto da hominização. O processo de hominização foi o caminho longo e cheio de transformações que nos trouxe até aqui. Foi ele que nos diferenciou dos demais animais e nos permitiu criar sociedades, linguagens, mitos, arte, tecnologia e ciência. Ao entender esse processo, ganhamos consciência de nossa origem, de nossa complexidade e da importância da cultura na formação do que somos. Na próxima aula, vamos aprofundar justamente um dos marcos dessa trajetória: o surgimento das ferramentas, do fogo e das primeiras descobertas tecnológicas que impulsionaram o desenvolvimento humano. Até lá, continue observando a história ao seu redor. Ela está em tudo, no modo como vivemos, falamos, sentimos e pensamos.